Quando uma bilionária arrogante zombou de um simples faxineiro, dizendo: se tocar esse piano, eu caso com você, ela não imaginava que estava prestes a viver o maior choque de sua vida. O que aconteceu naquela noite mudou tudo para e sempre. E você não vai acreditar no final dessa história. A noite estava perfeita. O luxuoso hotel brilhava com suas luzes douradas, refletindo nos mármores polidos do saguão principal. Era mais uma quinta-feira de gala beneficente, dessas que a elite da cidade tanto adorava frequentar. Homens de smoking e mulheres em vestidos caríssimos circulavam pelo salão principal, taças de champanhe nas mãos, conversas em tom baixo sobre negócios e futilidades. Roberto Mendes empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores adjacentes ao salão, tentando ser o mais discreto possível. Aos 30 anos, ele conhecia bem a rotina desses eventos. 5 anos trabalhando naquele hotel lhe ensinaram que, para a elite, funcionários como ele eram praticamente invisíveis. E ele preferia assim: menos problemas, menos confusão. O carrinho rangeu levemente enquanto ele se dirigia para o salão principal. Havia algumas taças abandonadas em mesas laterais que precisavam ser recolhidas antes do discurso principal da noite. Roberto ajeitou seu uniforme azul marinho, verificou se estava tudo no lugar e entrou no ambiente com passos cuidadosos. O salão estava deslumbrante. Lustres de cristal pendiam do teto alto, lançando prismas de luz sobre as mesas redondas cobertas com toalhas brancas impecáveis. Arranjos de flores brancas e douradas decoravam cada mesa, e um palco pequeno, mas elegante, ocupava o fundo do ambiente. Ali, um piano de cauda negro esperava o pianista que se apresentaria mais tarde. Roberto começou seu trabalho silenciosamente, recolhendo taças vazias e cinzeiros. Os convidados conversavam animadamente, alheios à sua presença. Era exatamente como ele gostava, discreto, eficiente, invisível. Foi quando ela apareceu. Valentina Monteiro entrou no salão como se fosse dona do mundo, e de certa forma ela era. Aos 30 anos, herdara um império que incluía hotéis, construtoras e investimentos pelo país inteiro. Seu vestido vermelho sangue contrastava com seus cabelos escuros presos em um coque perfeito. Diamantes brilhavam em seu pescoço e pulsos, cada joia valendo mais que a casa de uma família inteira. Ela era a principal patrocinadora do evento beneficente daquela noite. Sua presença ali não era por bondade do coração, mas por obrigação social. Aparências precisavam ser mantidas, e doar alguns milhares para a caridade era um pequeno preço a pagar pela boa imagem pública. Roberto continuou seu trabalho, agora mais atento aos movimentos ao redor. Valentina caminhava entre os convidados com um sorriso calculado, cumprimentando pessoas importantes, posando para fotos. Sua voz ecoava pelo salão toda vez que ria, um som alto e artificial que chamava a atenção. Queridos, que noite maravilhosa, dizia ela para um grupo de empresários. Espero que todos contribuam generosamente. Afinal, precisamos ajudar os menos afortunados, não é mesmo? Roberto revirou os olhos internamente. Ele conhecia bem esse tipo de gente. Falavam de caridade, enquanto tratavam seus próprios funcionários como lixo. Continuou recolhendo taças, tentando terminar logo seu trabalho naquela área. Foi então que o inevitável aconteceu. Roberto estava se abaixando para pegar uma taça que havia rolado para debaixo de uma mesa quando Valentina, gesticulando animadamente em uma conversa, deu um passo para trás, sem olhar. O impacto foi suave, mas suficiente para desequilibrar a taça de champanhe que ela segurava. O líquido dourado voou em direção ao seu vestido caro, manchando-a. Seda vermelha com gotas que pareciam lágrimas douradas. Mas que diabos! Gritou Valentina, seu rosto se contorcendo de raiva. O salão inteiro se virou para olhar. Seu incompetente! Olha o que você fez! Roberto se levantou rapidamente, o coração disparando.
Desculpe, senhora. Foi um acidente. Eu estava apenas... Acidente? Ela interrompeu, sua voz subindo uma oitava. Você destruiu meu vestido. Sabe quanto custa isso, seu inútil? Os outros convidados começaram a se aproximar, formando um círculo ao redor dos dois. Alguns tiravam fotos discretamente com seus celulares. Roberto sentia o rosto queimar de vergonha. Senhora, eu posso pagar pela limpeza. Ele tentou se explicar, sabendo que não tinha dinheiro suficiente nem para uma peça do vestido dela. Valentina riu, mas não havia humor algum naquele som. Era pura crueldade. Você? Pagar? Com que dinheiro, meu querido? Com seu salário de faxineiro? As risadas dos convidados ecoaram pelo salão. Roberto sentia-se cada vez menor, como se estivesse encolhendo diante de todos aqueles olhares julgadores. Vocês viram isso? Valentina se dirigiu aos outros convidados, teatralizando sua indignação. Esse homem é a prova viva de que algumas pessoas nasceram para ser invisíveis, para limpar a sujeira dos outros, não para estar entre pessoas de verdade. Por favor, senhora, Roberto murmurou, sua voz quase sumindo. Por favor, o quê? Valentina estava claramente se divertindo com a situação. Você quer que eu finja que não aconteceu nada? Que pessoas como você têm o mesmo valor que pessoas como nós? Foi então que seus olhos brilharam com uma ideia maliciosa. Ela olhou para o piano no palco e depois de volta para Roberto, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Sabe de uma coisa? Ela disse, aumentando a voz para que todos pudessem ouvir claramente. Se você conseguir tocar aquele piano melhor que um pianista profissional, eu caso com você. O salão explodiu em gargalhadas. Valentina bateu palmas, deliciada com sua própria piada. Ouviram isso, pessoal? O faxineiro vai nos dar um concerto. Roberto olhou para o piano, depois para Valentina, depois para todas aquelas faces zombeteiras ao seu redor. Algo dentro dele se mexeu, uma mistura de raiva, humilhação e nostalgia. Mas é claro que você não... E vai conseguir, Valentina continuou, aproveitando cada segundo da situação. Pessoas como você só sabem limpar. Música, arte, cultura, isso é para gente como nós, para quem tem educação, refinamento. Os convidados concordaram com murmúrios de aprovação. Alguns já estavam se afastando, considerando o show encerrado. Mas Roberto continuou olhando para o piano. Valentina percebeu que ele não estava se mexendo e ficou ainda mais irritada. O que foi? Perdeu a língua? Ou finalmente entendeu seu lugar neste mundo? Roberto respirou fundo. Por 5 anos ele havia sido o funcionário perfeito, discreto, eficiente, invisível. Mas naquele momento, algo dentro dele estava gritando para sair. Algo que ele havia enterrado há muito tempo. Eu aceito, ele disse. Sua voz baixa, mas clara. O salão ficou em silêncio por um instante. Valentina piscou, como se não tivesse ouvido direito. O que você disse? Roberto levantou a cabeça, encontrando os olhos dela pela primeira vez naquela noite. Eu disse que aceito. Vou tocar o piano. A risada de Valentina ecoou pelo salão como o som de cristal se quebrando. Meu Deus, ele realmente acredita que pode. Isso vai ser ainda melhor do que eu pensava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto podia ouvir seu próprio coração batendo, enquanto centenas de olhares se fixavam nele. Alguns convidados já haviam sacado seus celulares, prontos para gravar o que seria, na opinião deles, uma humilhação épica. Valentina não conseguia parar de rir. Gente, vocês estão vendo isso? Ele realmente acha que pode tocar piano. Ela se virou para as amigas que a acompanhavam. Mariana, você está gravando? Isso vai viralizar nas redes sociais. Roberto engoliu em seco. Suas mãos estavam suando, e ele as limpou discretamente na calça do uniforme. Há quanto tempo não tocava um piano? 5 anos? 6? Parecia uma eternidade. Espera, espera! Valentina disse, erguendo a mão como se tivesse tido uma ideia brilhante.
Que tal tornarmos isso mais interessante? Ela abriu sua bolsa de grife e tirou uma carteira recheada de notas. R$ 500 se você conseguir tocar uma música inteira sem errar. Os convidados murmuraram entre si, alguns sorrindo maliciosamente. Roberto sabia que aquilo não era generosidade. Era humilhação pura. Valentina estava oferecendo dinheiro como se ele fosse um animal amestrado em um circo. R$ 1.000! Gritou alguém da multidão. Um empresário gordo com um charuto na mão. R$ 1.000 se ele não sair correndo nos primeiros 30 segundos. Mais risadas. Roberto sentia o sangue subindo ao rosto, mas não de vergonha. Era raiva. Uma raiva que ele não sentia há anos, desde que... Não! Ele disse, sua voz mais firme agora. Não quero o dinheiro de vocês. Valentina arqueou uma sobrancelha. Ah, não. Então, o que você quer? Já disse que caso com você se tocar melhor que um profissional, ou você prefere algo mais realista? Quero apenas que cumpra sua palavra. Roberto respondeu, surpreendendo a si mesmo com a própria coragem. O salão explodiu em gargalhadas novamente. Valentina estava praticamente dobrando de tanto rir. Minha palavra? Você realmente acredita que eu me casaria com você? Foi o que disse. Roberto replicou calmamente, na frente de todo mundo. Meu querido, Valentina disse, secando uma lágrima de tanto rir. Isso foi uma piada. Eu jamais me casaria com alguém como você. Mas vamos nos divertir um pouco. Toque aí suas 3 notas, fazemos umas fotos para o Instagram e depois você volta para o seu carrinho de limpeza. Que tal? Roberto começou a caminhar em direção ao piano. Cada passo parecia pesado, como se estivesse caminhando através de água espessa. Os convidados abriram espaço, criando um corredor humano entre ele e o instrumento. Olhem, só, ele realmente vai tentar. Valentino estava se divertindo tremendamente. Alguém avisa o pianista que contratamos? Ele vai querer ver isso. Roberto parou diante do piano. Era um instrumento lindo, um Steinway & Sons modelo D. As teclas brilhavam sob a luz dos lustres, cada uma perfeitamente alinhada. Ele estendeu a mão e tocou suavemente a tampa, sentindo a madeira polida sob seus dedos. Está esperando o quê? Valentina provocou. Inspiração divina? Roberto se virou para olhá-la. Pela primeira vez, naquela noite, seu rosto estava completamente sério. Que música a senhora gostaria de ouvir? A pergunta pegou Valentina de surpresa. Ela esperava que ele simplesmente tentasse tocar alguma musiquinha simples e passasse vergonha. O que você disse? Perguntei que música a senhora gostaria de ouvir. Roberto repetiu, sua voz estranhamente calma agora. Valentina trocou olhares com suas amigas. Isso não estava indo como ela esperava. O faxineiro deveria estar tremendo de medo, implorando para sair dali. Em vez disso, ele parecia confiante. Qualquer uma, ela disse, tentando recuperar o controle da situação. Toca aí um parabéns para você, que já está bom. Mais risadas da plateia. Mas Roberto não riu. Ele apenas assentiu e puxou a banqueta do piano. O couro estava macio e bem cuidado. Ele se ajeitou, ajustou a altura do assento e colocou as mãos sobre as teclas. Por um momento, o salão ficou em silêncio. Até as risadas pararam. Todos estavam esperando para ver o espetáculo de humilhação que estava por vir. Roberto fechou os olhos. Por um instante, ele não estava mais naquele hotel luxuoso, cercado por pessoas cruéis. Ele estava de volta aos seus 20 anos, em um pequeno conservatório, com seu professor sussurrando em seu ouvido. Sinta a música, Roberto. Não pense nas teclas, sinta a música. Suas mãos encontraram as teclas como se nunca tivessem se separado delas. Ele abriu os olhos e olhou diretamente para Valentina. Esta é para a senhora. Ele disse e começou a tocar. As primeiras notas encheram o salão como uma onda suave. Roberto começou com algo simples, uma melodia que todos reconheceram imediatamente. Mas havia algo diferente. Cada nota saía cristalina, perfeita, carregada de uma emoção que ninguém esperava.
O salão ficou em silêncio absoluto. As risadas pararam, os murmúrios cessaram. Até os garçons que circulavam com bandejas pararam para ouvir. Valentina sentiu um frio no estômago. Aquilo não estava certo. O faxineiro não deveria conseguir tocar assim. Ninguém esperava que ele realmente soubesse música. Mas Roberto não apenas sabia música, ele era música. Suas mãos dançavam sobre as teclas com uma elegância que contrastava brutalmente com seu uniforme simples de trabalho. Cada movimento era preciso, controlado, mas ao mesmo tempo cheio de paixão. A música simples que ele havia começado começou a se transformar. Roberto adicionou harmonias complexas, variações que mostravam um conhecimento profundo da teoria musical. O que havia começado como uma melodia conhecida estava se tornando algo único, algo seu. Alguns convidados trocaram olhares preocupados. Isso não era o que eles esperavam. Aquilo não era diversão às custas de um pobre coitado. Aquilo era arte. Valentina apertou os punhos. Como aquele homem ousava tocá-la daquela forma? Como ele ousava ser bom naquilo? Pessoas como ele não deveriam ter talento, não deveriam ter sonhos, não deveriam ser nada além do que ela disse que eram. Mas Roberto continuava tocando, alheio aos olhares de surpresa e desconforto ao seu redor. Para ele, naquele momento, só existia a música. E a música estava o libertando de 5 anos de silêncio. Roberto terminou a primeira música com uma cadência suave que ecoou pelo salão como um suspiro. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era expectativa zombeteira, era espanto genuíno. Ele não levantou os olhos do piano. Em vez disso, sem pausas, emendou em uma segunda peça. Desta vez, escolheu algo mais complexo, uma sonata que exigia técnica avançada e anos de prática para ser executada corretamente. Os dedos de Roberto voaram sobre as teclas com uma destreza que hipnotizou a audiência. Cada nota saía perfeita, cada frase musical contava uma história. Não era apenas execução técnica, era interpretação de alto nível, o tipo de performance que se esperava encontrar apenas nas melhores salas de concerto do mundo. Valentina sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Aquilo não podia estar acontecendo. O faxineiro, o homem que ela havia humilhado poucos minutos antes, estava tocando com uma maestria que ela só havia visto em concertos que custavam milhares de reais para assistir. "Meu Deus!", sussurrou uma das convidadas, uma mulher mais velha que Roberto reconheceu como esposa de um famoso empresário. Ele toca como um virtuose. A palavra virtuose ecoou entre os presentes em murmúrios baixos. Celulares que haviam sido erguidos para gravar uma humilhação agora capturavam algo completamente diferente. Alguns convidados começaram a se aproximar mais do piano, atraídos pela música como por um ímã. Roberto sentia cada fibra do seu ser voltando à vida. Era como se ele tivesse estado dormindo por anos e finalmente acordado. Suas mãos se lembravam de cada movimento, cada nuance que ele havia aprendido em outra vida. A música fluía através dele como um rio que havia sido represado e finalmente encontrado seu caminho para o mar. Ele modulou para uma tonalidade mais dramática, aumentando a intensidade da peça. O piano respondia a cada toque como se fosse uma extensão de seu próprio corpo. Roberto havia esquecido como era essa sensação. A conexão completa entre o músico e o instrumento, quando a técnica se torna invisível e só resta a pura expressão artística. Valentina tentou manter a compostura, mas sentia suas pernas tremendo. Ela olhou ao redor e viu que não era a única perturbada. Os convidados não estavam mais rindo. Estavam ouvindo, realmente ouvindo. "Quem é esse homem?", perguntou alguém em voz baixa. "Como um faxineiro pode tocar assim?", sussurrou outro. Roberto finalizou a segunda peça com uma série de acordes poderosos que reverberaram pelo salão como trovões distantes. Desta vez, quando o silêncio voltou, durou apenas
alguns segundos antes de ser quebrado por algo inesperado. Aplausos. Começou com uma pessoa, depois duas, depois metade do salão estava batendo palmas. Não eram aplausos educados de evento social. Eram aplausos genuínos, admirados, o tipo de ovação que se dá a artistas de verdade. Roberto finalmente levantou os olhos do piano. Seu olhar encontrou o de Valentina, e ela viu algo ali que a fez recuar um passo. Não era mais o homem humilhado de minutos atrás. Era alguém que havia encontrado sua verdadeira identidade novamente. Impressionante, disse uma voz autoritária no meio da multidão. Roberto olhou e viu um homem distinto se aproximando. Ele reconheceu o rosto. Era um crítico musical famoso, alguém cujas resenhas podiam fazer ou destruir carreiras artísticas. Há anos não ouço uma interpretação dessa qualidade. Valentina sentiu o pânico começando a se instalar. Aquilo estava saindo completamente do controle. O que deveria ter sido uma brincadeira cruel estava se transformando em... Em quê, exatamente? Onde você estudou? Perguntou o crítico, dirigindo-se a Roberto. Roberto hesitou por um momento. Aquelas eram águas perigosas. Revelar muito sobre seu passado significaria explicar por que estava trabalhando como faxineiro quando claramente tinha talento para muito mais. Conservatório Nacional, ele respondeu simplesmente. Um murmúrio de impressão percorreu a multidão. O Conservatório Nacional era uma das instituições musicais mais prestigiosas do país. Apenas os talentos mais excepcionais conseguiam ser aceitos lá. E o que faz trabalhando aqui? A pergunta veio de uma mulher elegante que Roberto não reconheceu. Ele desviou o olhar. A vida nem sempre vai onde planejamos que vá. A resposta silenciou a curiosidade momentaneamente, mas Roberto podia ver as mentes trabalhando ao redor dele. As pessoas estavam começando a entender que havia muito mais em sua história do que aparentava. Valentina recuperou parte de sua compostura. Ela não podia permitir que a situação continuasse fugindo de seu controle. Muito bem, disse, sua voz um pouco mais aguda que o normal. Você sabe tocar, parabéns. Agora pode voltar ao trabalho. Mas Roberto não se moveu do banco do piano. Pensei que quisesse ouvir mais. Não, Valentina começou, mas foi interrompida por uma voz da multidão. Nós queremos ouvir mais, gritou alguém. Sim, toque outra, concordou outro. Rapidamente um coro de vozes se formou, todas pedindo para Roberto continuar. Valentina olhou ao redor, horrorizada, vendo que havia perdido completamente o controle da situação. Roberto sorriu pela primeira vez naquela noite. Não era um sorriso de zombaria ou triunfo. Era um sorriso de pura alegria. O sorriso de alguém que havia reencontrado algo que pensava ter perdido para sempre. Que tal algo mais desafiador? Ele perguntou, olhando diretamente para Valentina. Ela sabia que deveria dizer não, deveria encerrar aquilo ali mesmo. Mas com tantas pessoas ao redor, todas esperando, ela se sentiu encurralada. Faça o que quiser, ela murmurou. Roberto assentiu e colocou as mãos sobre as teclas novamente. Desta vez, escolheu uma das peças mais tecnicamente complexas do repertório clássico. Era uma composição que poucos pianistas no mundo conseguiam executar perfeitamente. As primeiras notas saíram como gotas de chuva, delicadas e precisas. Depois, como uma tempestade que se forma no horizonte, a música começou a crescer em intensidade e complexidade. Roberto atacou os passagens mais difíceis com uma facilidade que deixou até o crítico musical boquiaberto. Suas mãos se moviam sobre o teclado como se estivessem dançando. Saltos impossíveis entre oitavas, escalas, que subiam e desciam como montanhas russas sonoras. Acordes que exigiam dedos independentes, trabalhando em ritmos diferentes simultaneamente. Tudo executado com uma perfeição que beirava o sobrenatural. Valentina sentia como se estivesse presenciando a própria humilhação em câmera lenta. Cada
Nota que Roberto tocava era uma bofetada em sua arrogância. Cada frase musical era uma lembrança de como ela havia subestimado completamente aquele homem. A multidão estava completamente hipnotizada. Alguns tinham lágrimas nos olhos, outros gravavam com os celulares, mas não para zombar, para capturar algo extraordinário que estavam presenciando. Roberto chegou ao clímax da peça, suas mãos voando sobre as teclas em uma explosão de som e emoção que fez o lustre do salão vibrar levemente. E então, gradualmente, trouxe a música de volta à calma, finalizando com as mesmas gotas de chuva delicadas com que havia começado. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. E então, o salão explodiu, não em risadas desta vez, mas em aplausos ensurdecedores. Pessoas se levantaram de suas cadeiras, batendo palmas com uma intensidade que Roberto não via há anos. "Bravo!" gritou alguém. "Extraordinário!" ecoou o outro. Valentina olhou ao redor, vendo seu mundo social virando de cabeça para baixo. O homem que ela havia chamado de invisível estava recebendo uma ovação de pé da mesma elite que minutos antes ria dele. E o pior de tudo, ela havia prometido se casar com ele se ele tocasse melhor que um profissional. E todos haviam ouvido essa promessa. Os aplausos ainda ecoavam pelo salão quando Roberto finalmente se levantou do banco do piano. Suas pernas estavam trêmulas, não de nervosismo, mas da adrenalina que corria por suas veias. Fazia tanto tempo desde a última vez que se sentira assim, vivo, completo, ele mesmo. "Inacreditável", murmurou o crítico musical, balançando a cabeça em admiração. "Simplesmente inacreditável. Como é possível que um talento dessa magnitude esteja..." Ele parou, percebendo a delicadeza da situação. Valentina tentava recuperar a compostura, mas suas mãos tremiam visivelmente. Ela agarrou uma taça de champanhe de uma bandeja que passava e a bebeu de um gole só. Precisava de tempo para pensar, para encontrar uma saída daquela situação impossível. "Desculpem a curiosidade", disse uma senhora elegante, aproximando-se de Roberto, "mas eu tenho certeza de que já o vi em algum lugar. Seu rosto me é familiar." Roberto sentiu o sangue gelar. Aquela era exatamente a situação que ele vinha evitando há 5 anos. Ser reconhecido. Ter que explicar, reviver tudo outra vez. "Acho que se engana, senhora", ele respondeu educadamente, começando a se afastar do piano. Mas a mulher não desistiu. Não, eu tenho certeza. Você tocava em concertos, não é mesmo? Há alguns anos atrás." Seus olhos se iluminaram com o reconhecimento. "Meu Deus, você é Roberto Mendes, o pianista." Um silêncio mortal se espalhou pelo salão. Roberto fechou os olhos por um momento, sabendo que não havia mais volta. Seu passado havia o alcançado. "Roberto Mendes", repetiu outro convidado, um homem mais velho com óculos dourados. "Eu me lembro. Você era considerado um dos maiores talentos da nova geração. Tocou no Teatro Municipal quando tinha apenas 22 anos. "Meu Deus, é verdade!" exclamou outra pessoa. "Eu estava lá naquela noite. Foi extraordinário, mas depois você simplesmente desapareceu." Roberto podia sentir todos os olhares fixos nele. A mesma elite que minutos antes ria de sua condição, agora o olhava com uma mistura de confusão e curiosidade. Como um pianista de renome, havia se tornado um faxineiro. Valentina sentia como se estivesse assistindo a um filme de terror. A cada revelação, sua situação ficava pior. Não era apenas um faxineiro talentoso, era um músico profissional reconhecido. Sua promessa de casamento estava se tornando mais real a cada segundo. "Por que parou de tocar?" perguntou alguém da multidão. Roberto olhou para o chão. Mesmo depois de todos esses anos, ainda doía falar sobre aquilo. "Algumas coisas na vida são mais importantes que os sonhos", ele respondeu simplesmente. Mas sua resposta apenas aumentou a curiosidade. As pessoas começaram a se aproximar mais, formando um círculo ao seu redor.
Roberto se sentia como um animal encurralado. Foi quando uma voz familiar cortou o ar. Eu me lembro da história. Todos se viraram para ver quem havia falado. Era Dona Marina, a governanta mais antiga do hotel. Ela havia trabalhado ali por mais de 20 anos e conhecia todos os segredos, todas as histórias. Roberto a olhou com súplica nos olhos, implorando silenciosamente para que ela não contasse tudo. Mas Dona Marina tinha seus próprios motivos para falar. Ela havia visto Roberto ser humilhado minutos antes e agora via uma oportunidade de dar a ele o respeito que merecia. Roberto parou de tocar há 5 anos, ela disse, sua voz carregando o peso da experiência. Logo depois que seus pais morreram naquele acidente de carro. Um murmúrio de compaixão percorreu a multidão. Roberto fechou os olhos, sentindo a dor familiar se espalhando pelo peito. Ele era o único filho, Dona Marina continuou, e eles tinham gastado tudo o que tinham para pagar seus estudos de música. Quando morreram, Roberto descobriu que a família estava cheia de dívidas. Ele vendeu tudo o que tinha, incluindo seu piano, para pagar os credores. As pessoas ouviam em silêncio religioso. Até Valentina havia parado de tentar encontrar uma escapatória e estava prestando atenção na história. Mas ele poderia ter continuado tocando, disse alguém. Poderia ter conseguido patrocínio, voltado aos palcos. Dona Marina balançou a cabeça. Vocês não entendem. Roberto não parou apenas por causa do dinheiro. Ele parou porque a música o lembrava demais dos pais. Cada nota que tocava era uma lágrima por eles. Roberto sentia lágrimas queimando seus olhos. Depois de 5 anos ouvindo aquela história ser contada, ainda doía como no primeiro dia. Ele veio trabalhar aqui porque precisava de um emprego imediato, Dona Marina prosseguiu. E porque achava que longe dos palcos, longe dos pianos, conseguiria esquecer. Mas música não é algo que se esquece. Ela mora na alma da gente. Por que nunca nos contou? Perguntou o crítico musical, genuinamente emocionado. Roberto finalmente encontrou sua voz. Porque não queria pena de ninguém. Queria apenas trabalhar em paz e reconstruir minha vida longe de tudo isso. Mas você desperdiçou 5 anos de talento, protestou alguém. Não desperdicei, Roberto respondeu, sua voz ganhando força. Aprendi outras coisas. Aprendi sobre humildade, sobre dignidade no trabalho, sobre como tratar as pessoas. Aprendi que o valor de uma pessoa não está no que ela faz, mas em quem ela é. Suas palavras ecoaram pelo salão como uma reprimenda silenciosa. Muitas das pessoas presentes nunca haviam pensado sobre isso. Para elas, funcionários como Roberto eram realmente invisíveis. Valentina sentia como se cada palavra fosse uma bofetada. Ela havia chamado Roberto de invisível, havia dito que ele nasceu para limpar a sujeira dos outros. E agora descobria que ele era um artista que havia sacrificado seus sonhos pela família. Mas por que está tocando agora? Perguntou a mesma senhora que o havia reconhecido. Roberto olhou diretamente para Valentina. Porque às vezes a vida nos força a lembrar quem realmente somos. O salão ficou em silêncio por longos segundos. Todos processavam a história que acabaram de ouvir. O faxineiro humilhado havia se transformado em uma figura trágica e nobre aos olhos de todos. Bem, disse Valentina, tentando reassumir o controle da situação, sua voz soando forçada. Foi uma história muito tocante, mas agora acho que você tem uma promessa para cumprir, interrompeu o crítico musical, seus olhos brilhando com determinação. Valentina empalideceu. Do que está falando? Você disse que se casaria com ele se tocasse melhor que um profissional, respondeu o homem. E pelo que acabamos de presenciar, ele não apenas toca melhor que um profissional. Ele é um profissional, um dos melhores que já vi. Murmúrios de concordância ecoaram pelo salão. Valentina olhou ao redor, vendo que não havia aliados em lugar nenhum. Todos estavam do lado de Roberto agora. Mas isso foi apenas uma piada, ela protestou. Não pareceu
Piada na hora, disse uma voz na multidão. Você falou muito sério. E na frente de todo mundo, acrescentou outra pessoa. Valentina sentia as paredes se fechando ao seu redor. Como havia chegado naquela situação? Como um simples acidente com uma taça de champanhe havia se transformado naquele pesadelo? Roberto a observava em silêncio. Podia ver o desespero em seus olhos, o pânico se instalando. Parte dele sentia uma satisfação sombria vendo-a enfrentar as consequências de sua crueldade. Mas outra parte, a parte que havia aprendido sobre compaixão durante esses 5 anos, sentia algo diferente. Talvez devêssemos esclarecer os termos dessa promessa, disse ele calmamente. Todos se viraram para olhá-lo, surpresos. Valentina também, com uma mistura de esperança e desconfiança nos olhos. Afinal, Roberto continuou, casamento é algo sério demais para ser decidido por uma aposta. As palavras de Roberto trouxeram um alívio momentâneo ao rosto de Valentina, mas esse alívio durou apenas alguns segundos. A multidão ao redor não parecia disposta a deixar o assunto morrer tão facilmente. Não, não, não! Protestou o empresário gordo que havia feito apostas mais cedo. Uma promessa é uma promessa, especialmente quando feita por alguém da sua posição, Valentina. Exato, concordou uma mulher elegante. Você não pode simplesmente voltar atrás agora. Seria uma covardia. Valentina olhou ao redor do salão, vendo que a situação estava escapando completamente de seu controle. Os mesmos convidados que minutos antes riam com ela, agora a pressionavam a cumprir uma promessa que ela jamais imaginou que precisaria honrar. Gente, por favor, ela tentou argumentar, sua voz subindo uma oitava. Vocês não podem estar falando sério. Eu sou Valentina Monteiro. Vocês acham mesmo que eu me casaria com quê? Roberto perguntou calmamente, interrompendo-a. Com um faxineiro? Com alguém que vocês consideram inferior? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Valentina percebeu que havia caído em uma armadilha de suas próprias palavras. Não é isso, ela disse rapidamente. É que você nos considera lixo, completou Roberto. Sua voz calma, mas carregada de dignidade ferida. Pessoas que nasceram para ser invisíveis, como você disse. Os convidados trocaram olhares desconfortáveis. Muitos deles tinham funcionários em casa, empregadas, motoristas, jardineiros. As palavras de Roberto os fazia questionar como tratavam essas pessoas. Foi então que alguém gritou do fundo do salão. Alguém filmou tudo! Todos se viraram para ver um jovem com o celular na mão, um sorriso malicioso no rosto. Postei no TikTok faz uns 5 minutos. Já tem 1000 visualizações. Valentina sentiu o sangue fugir de seu rosto. Você fez o quê? A performance do cara foi incrível. O jovem continuou, empolgado. E sua promessa de casamento também. Vai viralizar com certeza. Outros convidados começaram a verificar seus próprios celulares, e em poucos segundos o salão estava cheio de exclamações. Já está no Instagram também. Alguém compartilhou no Facebook. Meu Deus, está no Twitter com a hashtag Bastian, faxineiro virtuose. Valentina sentia como se estivesse tendo um pesadelo. Sua humilhação estava sendo broadcast para o mundo inteiro. Em questão de minutos, milhares de pessoas estariam assistindo ao momento em que ela prometeu se casar com Roberto. 20.000 visualizações, gritou alguém. 50.000, 100.000. Gente, isso vai viralizar mesmo. Roberto observava tudo com uma mistura de fascínio e preocupação. Ele não havia esperado que a situação tomasse essa proporção. Sua intenção havia sido apenas defender sua dignidade, não criar um circo midiático. Valentina, disse uma de suas amigas mais próximas, aproximando-se dela com uma expressão preocupada. Você precisa pensar bem sobre isso. Sua reputação está em jogo. Minha reputação? Valentina praticamente gritou. Minha reputação vai ser destruída se eu me casar com um faxineiro.
Sua reputação vai ser destruída se você voltar atrás da promessa, corrigiu a amiga. Imagine as manchetes. Bilionária arrogante, humilha trabalhador e não cumpre palavra. Você quer ser conhecida como alguém que não honra seus compromissos? Roberto podia ver a guerra interna que acontecia na mente de Valentina. Ela estava encurralada entre sua arrogância e as consequências sociais de seus atos. 200.000 visualizações, anunciou o jovem com o celular. Está passando na televisão, gritou alguém que acabara de receber uma ligação. O canal de notícias pegou o vídeo. Valentina sentiu suas pernas fraquejarem. Aquilo não podia estar acontecendo. Em menos de uma hora, havia passado de anfitriã respeitada a protagonista de um escândalo nacional. Talvez, disse Roberto, sua voz cortando através do caos, devêssemos ter uma conversa particular. Todos se viraram para olhá-lo. Valentina também, com uma expressão de desespero nos olhos. Você faria isso? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Acho que já causamos espetáculo suficiente por uma noite, Roberto respondeu diplomaticamente. Valentina assentiu rapidamente. Qualquer coisa era melhor que continuar sendo o centro das atenções naquela situação humilhante. Muito bem, disse o crítico musical, batendo palmas para chamar a atenção. Que tal darmos um pouco de privacidade para os dois resolverem essa questão? Mas a multidão não parecia disposta a se dispersar. Todos queriam ver como aquela história terminaria. 500 mil de visualizações! O jovem do celular estava praticamente gritando de empolgação. Isso é história sendo feita, pessoal. Roberto estendeu a mão para Valentina. Vamos? Ela olhou para a mão dele por um longo momento. 5 anos atrás, jamais imaginaria tocar a mão de um faxineiro. Agora, aquela mão parecia sua única salvação. Hesitantemente, ela aceitou a mão de Roberto. O toque foi elétrico, não de romance, mas de reconhecimento mútuo de que ambos estavam em uma situação impossível. Existe algum lugar onde possamos conversar? Roberto perguntou. Valentina assentiu. O escritório da gerência. Fica no 2º andar. Eles começaram a caminhar em direção à saída do salão, mas foram seguidos pela multidão curiosa. Roberto se virou para os convidados. Por favor, ele disse, sua voz carregando uma autoridade natural que fez todos pararem. Deixem-nos resolver isso como adultos civilizados. Houve alguns protestos, mas eventualmente as pessoas concordaram em manter distância. Roberto e Valentina caminharam em silêncio pelos corredores do hotel, cada um perdido em seus próprios pensamentos. No elevador, o silêncio era ensurdecedor. Valentina olhava para seus sapatos caros, incapaz de encontrar palavras. Roberto observava os números subindo, pensando em como sua vida havia mudado completamente em menos de 2 horas. 1 milhão de visualizações, Valentina murmurou, olhando para seu próprio celular. Meu Deus! 1 milhão de pessoas viram aquilo. Roberto não respondeu. Ele sabia que números eram a menor de suas preocupações naquele momento. Quando chegaram ao escritório da gerência, Valentina fechou a porta atrás deles e se encostou nela, como se quisesse criar uma barreira entre eles e o mundo lá fora. Então, ela disse, sua voz trêmula, o que fazemos agora? Roberto se sentou em uma das poltronas em frente à mesa. Isso depende de você. De mim? Valentina riu amargamente. Você acabou de destruir minha vida e agora diz que depende de mim? Eu não destruí nada, Roberto respondeu calmamente. Apenas aceitei um desafio que você me fez. As consequências são resultado de suas próprias escolhas. Valentina se afastou da porta e começou a andar de um lado para o outro do escritório. Você não entende. Eu tenho uma posição a manter. Acionistas, investidores, sócios, eles esperam certo tipo de comportamento de mim. Que tipo de comportamento? Roberto perguntou. Humilhar pessoas inocentes? Não, ela protestou. Mas casar com alguém da minha classe social, alguém que entenda meu mundo. Roberto a observou por um momento.
E se eu dissesse que entendo seu mundo melhor do que você imagina? Valentina parou de andar. Do que está falando? Antes de virar faxineiro, eu circulava nesses mesmos ambientes, concertos beneficentes, jantares de gala, eventos da alta sociedade. Conheço essa gente, Valentina, e sei exatamente o tipo de pressão que você está sentindo agora. Ela o olhou com uma expressão nova, como se o estivesse vendo pela primeira vez. Então você sabe que eu não posso simplesmente me casar com você, ela disse. Seria o quê? Roberto se levantou da poltrona. Um escândalo? Uma quebra de protocolo social? Seria o fim da minha credibilidade. Ela explodiu. Roberto deu um passo em direção a ela. Ou seria o começo de algo novo? Uma chance de mostrar que você é mais do que apenas uma herdeira. Mimada. Valentina recuou, mas Roberto continuou se aproximando, sua voz ganhando intensidade. Você tem uma escolha, Valentina. Pode continuar sendo a pessoa que humilha os outros para se sentir superior, ou pode se tornar alguém que honra suas palavras e trata as pessoas com dignidade. Ela o encarou, seus olhos brilhando com lágrimas de raiva e frustração. Você não sabe o que está pedindo. Sei exatamente o que estou pedindo. Roberto respondeu. Estou pedindo para você ser uma pessoa melhor. O silêncio no escritório da gerência era palpável. Valentina e Roberto se encaravam, cada um processando as palavras que haviam sido ditas. Valentina foi a primeira a quebrar o silêncio. Você realmente acha que conhece meu mundo? Roberto assentiu. Conheço? Melhor do que gostaria. E sei que por trás de toda essa riqueza existe muito vazio. Não me psicanalize, ela respondeu. Mas havia algo em sua voz que sugeria que ele havia tocado em um ponto sensível. Não estou psicoanalisando. Estou apenas dizendo que entendo por que você age como age. Quando se tem tudo, é fácil esquecer o valor das pessoas simples. Valentina se virou para a janela. Você acha que é fácil carregar o peso de um império nas costas? Tomar decisões que afetam milhares de funcionários? Não, Roberto admitiu, mas isso não justifica tratar as pessoas como inferiores. Tratou a mim, ele continuou suavemente. Me chamou de invisível. Disse que eu nascera para limpar a sujeira dos outros. Valentina fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Eu estava com raiva. Você tinha estragado meu vestido. E isso me tornava menos humano? Ela se virou para encará-lo, e pela primeira vez naquela noite, Roberto viu algo diferente em seus olhos. Não era mais arrogância, era arrependimento. Não, ela admitiu em voz baixa. Não tornava. Roberto se aproximou dela. Valentina, eu não quero forçar você a nada. Não quero que se case comigo por pressão social. Então o que você quer? Ela perguntou genuinamente confusa. Quero que você entenda que suas palavras têm peso, que todas as pessoas, independente de sua profissão, merecem ser tratadas com dignidade. E se eu me desculpar publicamente? Isso seria suficiente para você esquecer essa história de casamento? Roberto balançou a cabeça. Não é só sobre mim, Valentina. É sobre que tipo de pessoa você quer ser. Eu não sei que tipo de pessoa eu quero ser. Ela explodiu, sua compostura se despedaçando. Passei a vida inteira sendo o que os outros esperavam. A herdeira perfeita, a empresária implacável. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Você acha que é fácil ser eu? Acordar todo dia sabendo que centenas de pessoas dependem das minhas decisões? Roberto sentiu algo se mexer em seu peito. Pela primeira vez, estava vendo a verdadeira Valentina, uma mulher assustada e sobrecarregada. Não, ele disse suavemente. Não deve ser fácil. E agora tenho que lidar com o fato de que pequei contra alguém inocente porque estava tendo um dia ruim. Todo mundo merece uma segunda chance, Roberto disse. Eu não mereço, ela gritou. Eu te humilhei na frente de toda aquela gente. Roberto a observou, vendo a dor genuína em seus olhos. E agora você sabe como isso é errado. Saber não muda o que eu fiz. Não, mas pode mudar o que você faz daqui para frente. Valentina se sentou pesadamente na cadeira. O que eu faço agora, Roberto?
Roberto se aproximou dela. Isso depende. Você quer crescer com essa situação? Do que está falando? Sobre usar isso como uma oportunidade, uma chance de se tornar a pessoa que você tem potencial para ser. E que pessoa é essa? Alguém que usa seu poder para fazer a diferença, que trata as pessoas com respeito, que entende que verdadeira grandeza vem de elevar os outros, não de humilhá-los. Valentina ficou em silêncio, processando as palavras dele. E quanto à promessa que fiz? Roberto sorriu. Que tal fazermos um acordo? Que tipo de acordo? Casamento não deveria ser resultado de uma aposta. Que tal se você honrasse sua promessa de forma diferente? Me ajuda a voltar à música, me dá uma chance de reconstruir minha carreira. Valentina o olhou surpresa. Você abriria mão do casamento? O casamento nunca foi o objetivo, Roberto explicou. O objetivo era dignidade, respeito, uma chance de recomeçar. E em troca você aprende sobre humildade, empatia. Considere isso um curso intensivo de humanidade. Valentina não conseguiu reprimir um sorriso. Ministrado por meu professor particular? Exato. Valentina se levantou e estendeu a mão. Professor Roberto, aceito suas condições. Roberto apertou a mão dela, sentindo que algo havia mudado entre eles. Vamos voltar e explicar nossa decisão? Vamos, ela concordou. Mas primeiro, deixe-me arrumar essa maquiagem. Uma aluna deve se apresentar adequadamente. Pela primeira vez em 5 anos, Roberto sentia esperança. Esperança de voltar à música, de fazer diferença, de que uma pessoa impossível pudesse se transformar. Pronta? Ele perguntou. Pronta, ela respondeu, e juntos caminharam para enfrentar o mundo. Quando Roberto e Valentina desceram ao salão, encontraram uma cena surreal. A festa havia se transformado. Os convidados estavam agrupados em círculos, todos falando sobre o que presenciaram. 2,5 milhões de visualizações, gritou o jovem que havia postado o primeiro vídeo. Vocês são famosos! Pessoal, Roberto disse, sua voz cortando através das conversas. O salão ficou em silêncio. Valentina, eu gostaríamos de falar com vocês. Todos se aproximaram. As câmeras dos celulares voltaram a focar neles. Valentina respirou fundo. Primeiro, eu gostaria de me desculpar publicamente e sinceramente. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. Eu tratei Roberto de forma inaceitável hoje. Ela continuou. Chamei-o de invisível. Insinuei que ele não tinha valor, e isso foi terrível. Roberto a observava com aprovação silenciosa. Descobri que Roberto é um artista extraordinário, que sacrificou sua carreira para honrar seus pais. Isso demonstra um caráter que eu gostaria de ter. Os convidados trocaram olhares surpresos. Esta não era a Valentina que conheciam. Quanto à promessa que fiz, ela continuou, Roberto e eu chegamos a um acordo. Que tipo de acordo? Perguntou o crítico musical. Roberto deu um passo à frente. Valentina vai me ajudar a retomar minha carreira musical. Em troca, vou ajudá-la a expandir sua perspectiva sobre o mundo. Roberto vai me ensinar a ver as pessoas de forma diferente. Valentina explicou. A tratá-las com o respeito que merecem. E você concorda com isso? A pergunta foi direcionada a Roberto. Completamente. Casamento forçado não beneficiaria ninguém, mas uma oportunidade de crescimento mútuo pode mudar vidas. Dona Marina se aproximou com lágrimas nos olhos. Roberto, você vai voltar a tocar? Roberto olhou para o piano. Vou voltar, Dona Marina, e desta vez vou tocar não apenas para as elites, mas para todos. Como assim? Perguntou Valentina. Concertos beneficentes, música acessível a todos, usar a arte para unir pessoas. Os olhos de Valentina se iluminaram. Eu poderia patrocinar isso. Devagar, Roberto riu. Primeiro você precisa aprender a conversar com os funcionários sem chamá-los de invisíveis. Valentina corou, mas riu também. O crítico musical se aproximou. Roberto gostaria de escrever sobre sua história.
Desde que inclua a transformação de Valentina também, Roberto respondeu. Esta é a história de duas pessoas que se ajudaram a se tornar melhores. 3 milhões de visualizações, o jovem gritou. Valentina olhou ao redor, vendo as faces dos convidados. Não eram mais zombeteiras, eram interessadas, algumas emocionadas. Tem uma coisa que eu gostaria de fazer, ela disse. Valentina se virou para Dona Marina. A senhora trabalha aqui há quantos anos? 23 anos, senhora. E em todos esses anos, alguma vez eu a cumprimentei pelo nome? Perguntei sobre sua família? Senhora, A resposta é não, não é? Eu a tratei como mobília. Dona Marina, Valentina disse estendendo a mão. Muito prazer em conhecê-la. De verdade, desta vez. Dona Marina apertou a mão com lágrimas nos olhos. O prazer é meu. Chame-me de Valentina e me conte sobre sua família. Outros funcionários se aproximaram, inicialmente hesitantes, depois confiantes ao ver que Valentina estava genuinamente interessada. Sabe, disse o empresário gordo, eu também trato meus funcionários mal. Nunca pensei sobre isso até ver como foi horrível quando aconteceu com você. Nunca é tarde para mudar, Roberto respondeu. Você poderia me ensinar também? Outras vozes se juntaram, pedindo para aprender sobre tratar pessoas melhor. Que tal um grupo? Encontros semanais para discutir ambientes de trabalho mais humanos? Eu posso sediar. Valentina se ofereceu. Tenho um auditório. E eu ajudo com a música, Roberto acrescentou. Música une pessoas. Valentina caminhou até o palco e pegou o microfone. Posso ter a atenção de vocês? Hoje aprendi que verdadeira grandeza não vem de quanto dinheiro você tem. Vem de como você trata as pessoas. Aplausos ecoaram pelo salão. Roberto me ensinou que todos temos valor, todos merecemos respeito, e prometo que vou passar minha vida tentando ser digna dessa lição. Ela olhou para Roberto. Obrigada por me dar uma segunda chance. O salão explodiu em aplausos. Roberto subiu ao palco e se sentou ao piano. Esta última música é para todos nós, para segundas chances e para a esperança de que podemos sempre ser melhores. Ele começou a tocar uma melodia original, inspirado pelos eventos da noite. Era uma música sobre redenção, sobre encontros improváveis, sobre como um acidente pode mudar vidas. Valentina ficou ao lado do piano, não mais como a bilionária arrogante, mas como uma mulher que descobriu ter muito a aprender sobre ser humana. Quando a música terminou, Roberto e Valentina sabiam que haviam encontrado algo raro. Uma segunda chance de serem quem realmente poderiam ser, e o mundo inteiro estava assistindo. E no fim, o que mais tocou não foi a música, foi a lembrança de que todos nós temos valor, mesmo quando o mundo tenta nos silenciar. Se essa história mexeu com você, deixe seu like. Isso ajuda mais gente a ver o vídeo. Comente aqui embaixo. Você já se sentiu invisível alguma vez na vida? Sua voz pode inspirar alguém. E claro, se inscreva no canal para mais histórias que provam que a dignidade não tem uniforme. Ela tem coragem.